Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. No vídeo anterior eu propus um exercício imaginativo para tentar enquadrar um recorte da realidade que se nos é colocado, né? Assim, nos é imposto. E nesse daqui eu vou tentar retroagir um pouco para tentar falar um pouco sobre um fator que me parece ser constituinte desse recorte da realidade. Longe de querer dizer que é o único ou que é o maior, mas um que me chama bastante atenção, pelo menos agora nesse primeiro momento, que é o fato da gente, a ideia do conservadorismo brasileiro, né, já tão falado. Claro que alguns, sobretudo os mais novos e mais aguerridos, eles não coadunam com esse tipo de ideia. Mas ainda para alguns, o conservadorismo é aquele que tenta ajeitar o que tá estragado, né? Como se o conservador ele tivesse a obrigação e até mesmo a possibilidade de assim o fazer. A experiência da realidade diz que nós somos extremamente limitados. A nossa capacidade é muito limitada. Mas se o conservadorismo preza tanto pela verdade que advém da realidade, ou quer extrair a verdade que está na realidade, ou através da verdade quer entender a realidade, quer dizer, nessa relação onde ele quer entender o que está acontecendo de fato, alguns outros ainda, por uma ideia mesclada, que não conseguem fazer a síntese correta, tentam incessantemente encontrar um meio termo nas coisas. E meio termo esse distorcido. Esse que é o problema. O problema não é você querer encontrar o meio termo, é você sempre ir pelo meio termo, ainda que ele esteja distorcido. Então, o conservadorismo brasileiro ele é caracterizado por ele tentar conciliar coisas mutuamente excludentes. O que hoje na física quântica, ou até mesmo na física de partículas, é quando você pega um elemento da matéria e coloca o elemento correspondente da antimatéria, sabe que eles vão se aniquilar e aquilo ali vai gerar energia, né? Pois bem, essa é a ideia. Muitos conservadores brasileiros querem fazer isso, só que eles não querem que aquelas duas partículas, por assim dizer, aqueles corpos físicos ali se anulem e gerem aí uma síntese energética. Eles não querem isso, eles querem que aquilo ali se converta num todo bom, benéfico, enfim, né? Mas não dá. A realidade diz que não dá. Quando você coloca uma partícula e a sua antipartícula, elas vão se aniquilar e vai dar síntese a uma carga de energia. Simples assim. O conservador, na média, né, brasileiro, ele acha que não. Que não pode ser assim. Mesmo que ele veja com os olhos dele, mesmo que ele sinta aquilo, mesmo que ele perceba, ele não quer que aquilo ali aconteça. E por conta da não vontade dele, ou seja, da vontade de que aquilo não aconteça, ele ainda assim tenta, sabendo que não vai dar certo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos para a realidade tal como ela é. Um país que aceita de forma democrática, entre aspas, que ainda existam leitores e eleitores de pensadores. Eu não gosto nem de usar essa expressão porque ela é muito nobre para falar isso, mas de pessoas que propagam ideias esquerdistas e que se propõem a ir para os cargos eletivos públicos, sejam desde vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, aí passando pelos mandatários no executivo, como prefeitos, governadores, até mesmo presidente da república, ou presidente da república, né?
Quando nós temos uma massa de pessoas por assim, não, mas vamos dizer que isso corresponda a nem 30% da população brasileira hoje, que é mais de 200 milhões de pessoas. Vamos dizer que aproximadamente 30% disso da população se assuma como sendo de fato revolucionário e que não tá na manada, vai no efeito manada. São conscientes em alguma medida e usam do seu direito constitucional, legal, por diversas leis, de defender, apoiar e votar em pessoas que tenham esse posicionamento obscurantista. Ainda que fosse apenas 10% da população, tá? Com esse enquadramento aqui que eu fiz, ainda que fossem apenas 10% da população, e eles tivessem esse poder todo de colocar Maria do Rosário, Glauber Rocha, Freixo, Talíria Petroni, Gleisi Hoffmann, colocar Rodrigo Maia, Alcolumbre, enfim, você coloca todas essas pessoas. Isso eu estou falando do parlamento, seja Congresso, você pode pegar o Renan Calheiros, entre tantos outros, tá? Você pode pegar aí o Randolfo Rodrigues, enfim, essas pessoas que têm condições de votar. Mas ali houve puxadinho, as eleições elas não são há fraudes ali, pessoas com pouco voto, mas que acabam entrando. Bom, enfim, tá aí uma outra coisa, né? Vamos combinar que por você não poder confiar e até não fazer auditoria nas eleições, só de a gente aceitar isso já está errado. Aí una-se ao fato de que ainda existem pessoas, e eu não estou falando dos mesmos. O Randolfo Rodrigues vai lá e vota nele mesmo. Isso daí é mais do que obrigação. Eu estou falando que ele tenha lá alguns milhares de votos. Nem sei, eu não fiz a pesquisa, poderia e deveria ter feito para falar isso, mas não fiz. Mas ele teve um número de votos mínimos necessários para poder alcançar aquilo ali. Se não houve fraude, que eu não estou dizendo que houve nesse caso específico, tá? Mas o fato é o seguinte: ainda há pessoas que, fora do efeito manada, abertamente podem bater no peito e dizer: eu sou revolucionário, ainda que não use essa expressão, vai dizer que é de esquerda, que é progressista, que é o bem da humanidade mesmo, fazendo mal para acabar com ela, tudo. Só o fato de nós termos ainda uma massa, por menor que ela seja, por isso que eu falei que fosse 10%, mas a minha suspeita é de que seja mais do que isso, porque aí nós precisaríamos ver em quem votou em quem, pegar todos os políticos de cargos eletivos, por exemplo, nos diversos estados, e filtrar isso. Aí a gente ia ter uma noção mais ou menos. Lógico, aí também teve gente que absteve, mas dos votantes, daqueles que verdadeiramente foram. Como a gente não tem esses dados, só quem sabe dizer isso são os TREs de cada estado e o TSE. Mas se a gente tivesse isso, eu imagino que não deve ter sido poucas pessoas que foram lá e com orgulho votar. Quando uma nação tem uma massa, por menor que seja, que consegue eleger pessoas, e isso só estou pegando nesse ponto de vista eleitoral, político, que estão nessa situação, é uma nação que não tende a ir para frente, porque você está batendo palma para maluco dançar. Quando uma nação ela permite que pessoas que, ao invés de estarem nos hospícios, nos manicômios, ou na melhor das hipóteses, sem direito a voto, a se manifestar, mas eu tenho o que dizer, eu não quero ouvir, porque eu sei que na maioria das vezes as suas ideias elas são ruins, elas são más. Na maioria, não todas. Então, quando você se consertar, você vem e faz. Você vem e fala. Mas até lá, eu não vou ficar batendo palma para maluco dançar.